13 de março de 2024, Juiz de Fora, Minas Gerais. Daniel Carvalho estava em casa com sua mãe. Com esquizofrenia, ele tinha uma doença a ser controlada, um caminho difícil a seguir. Mas nada seria mais complicado que descer as escadas de seu prédio quando ficaria cara a cara com seu vizinho em forma de morte. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com o Dr. Heberto. Doutor Heberto, seja muito bem-vindo ao canal, aqui para a gente conversar sobre o caso do skatista do Daniel Carvalho de Andrade. É um caso que eu estava lendo, é um caso meio nebuloso, porque o autor da morte dele é do Exército, é isso? Isso mesmo. Tá. Então, mas é o senhor que vai me contar todo o caso. Então, seja muito bem-vindo aqui para a gente poder saber. Em primeiro lugar, Beto, te agradecer esse espaço, essa oportunidade, tá? A imprensa, você deve ter acompanhado naturalmente aí o desenrolar dos fatos nos últimos meses, porque é um caso que aconteceu em março, né? Sim, março de 2024, Exatamente. E alguns jornalistas sérios, como é o seu caso, vem nos dando aí a oportunidade de apresentar, né, algumas posições em relação a as investigações que nós temos até o momento e também a situação que se encontra o inquérito, né, atualmente, para que a sociedade tenha uma resposta, né, para que todos nós tenhamos uma resposta em relação ao que aconteceu, esse triste episódio envolvendo o Daniel Carvalho de Andrade. Na realidade, era isso que eu te pedi. Para você me dar um overview primeiro, como é que o caso entra na sua vida, onde aconteceu, quais são os personagens principais, o que ligou autor e vítima. Certo. O que acontece? O autor e vítima, eles são vizinhos, né? Eles já vinham tendo algumas desavenças pessoais, por motivo de diferenças de vizinhança mesmo, tá? É um mofo na parede, discussões, brigas cotidianas. Ovo na parede? Mofo, né, na verdade. Mofo, tá, entendi, um ovo na parede. Não, tá, o mofo. Tá. Porque a vítima, ela tinha algum transtorno, a gente ainda está identificando, nós não somos médicos, claro, mas ela tinha algum problema psiquiátrico, e por conta disso, ela brigava, tinha muito por hábito, às vezes não era aquela situação, né, o doente mental, ele é muito incompreendido. Sim. Então, às vezes, ele fala mais alto, ele se exalta, às vezes, na voz, mas não com o objetivo de ser violento, necessariamente, mas com o objetivo de... Isso, exatamente, o Daniel. E o Daniel, ele teve alguns conflitos com esse vizinho, inclusive, registrou 2 ocorrências em relação ao Daniel. E no dia dos fatos, ele, como já tinha ocorrido algumas vezes, ele discutia com a mãe, discutia com outros familiares, e no dia dos fatos, o que aconteceu foi que ele, ao descer da sua unidade, junto com a sua mãe, ele estava brigando, estava discutindo com a sua mãe, e o vizinho ouviu a discussão. Ele alega que ouviu pedidos de socorro, mas pela gravação, a gravação que consta nas perícias da Polícia Civil não identifica claramente pedidos de socorro da vítima. E ele alega que ao sair da sua residência, ele se deparou com a vítima discutindo, ele alega ter feito a ligação para a polícia, mas naquele momento a polícia não compareceu, e por conta desse confronto com o doente, que era o Daniel, doente esquizofrênico, nesse confronto, ele alega ter feito os disparos em legítima defesa, que nós contestamos até pela quantidade de disparos que foram feitos e da forma como ocorreu, porque são várias, na realidade, são vários detalhes que eu gostaria de abordar aqui nessa entrevista, Roberto, se você me permitir. Sim, queremos.
Uma das contradições que a gente verificou nesse caso aí é o número de disparos que ele alega que fez. Ele alega que fez 4 disparos. E, na realidade, ele alega que fez um disparo para o alto e 3 na vítima. Mas, na realidade, a perícia do IML contradiz essa versão, porque na vítima foram encontrados 4 buracos de bala de arma de fogo. Mas não as Então, cápsulas. Não foram encontradas os estojos, não foram encontrados, é isso? E nem o. Como é que é o nome, meu Deus do céu? Quando tem são o os estojos projétil, mesmo de ACAP. o Isso, projétil não foi exatamente. encontrado. Porque o que acontece, Beto? O que chamou a atenção para nós da advocacia nesse caso foi o seguinte: já começa no dia do registro da ocorrência a inclinação da Polícia Militar em proteger de forma injustificada, narrando uma falsidade, em tese, né, nós estamos arguindo isso no Ministério Público, a respeito da conduta da vítima, porque quem registrou a ocorrência da Polícia Militar registrou afirmando que a vítima seria autora de crimes de violência doméstica. Isso já numa intenção de construir uma tese de legítima defesa para o agressor. O Daniel. Para eu entender, o Daniel morava sozinho? O Daniel morava com a mãe. Tá. O Daniel morava com a mãe, tinha uma relação muito boa com a mãe. No dia dos fatos, ele teve essa discussão com a mãe mesmo, ele teve uma discussão por ele estar agitado, né, naquele momento ali da doença dele, e aí a mãe dele desceu junto com ele para o andar de baixo, onde o ofensor reside. E foi aí que o ofensor abriu a porta para confrontar a vítima, Daniel. Nessa oportunidade, foi que aconteceu o episódio, Beto, os disparos foram feitos, claro que estavam presentes apenas a mãe do Daniel, o ofensor e o próprio Daniel, que faleceu, não tem condição de dar declaração. Não tem nenhuma outra, não tem câmera, não tem nenhuma outra testemunha ocular ou que ouviu nada? Não tem, tá? Infelizmente, não tem, no edifício não tem câmera, e as testemunhas que tem, elas não o presenciaram. A única testemunha, a mais próxima que tinha, era a esposa do ofensor, mas ela ficou dentro do apartamento dela, e os fatos aconteceram na área comum do prédio. Então, ela não visualizou o que aconteceu, ela apenas ouviu os gritos, enfim, os barulhos de disparo de arma de fogo, mas ela Mas não ninguém visualizou. ouviu a briga entre mãe e filho? Isso, algumas testemunhas não, eu vou ser até mais preciso. A esposa do ofensor alega ter ouvido. Só esse? Tá? E aí, como ele ligou para a polícia na hora, o ofensor, você ouve ao fundo algumas vozes que, num primeiro momento, é difícil identificar se é da mãe da vítima, mas ele alega que é da mãe da vítima. Não existe pedido de socorro nessas vozes. Existem alguns gritos, alguns balbucios, mas a gente não consegue perceber o que está sendo falado no fundo dessa gravação. Enfim, o episódio aconteceu e logo depois do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e o que nos chamou a atenção foi o desenrolar das investigações até o momento. Porque, como eu disse, Beto, não existe testemunha e nem câmera, imagens do crime. Que horas que tudo isso aconteceu? Tarde, era por volta, salvo engano, aqui 10h30, 11 horas da noite. Eu preciso consultar aqui, Tá. mas era depois das 9 horas da noite, tá? Era período noturno. Só para entender, estava o Daniel com a mãe dele no apartamento deles e eles têm uma briga por qual motivo? O motivo era motivo de as manias do Daniel, né? De perseguição, de jogar água na casa, de, às vezes, querer abrir a janela tarde da noite. Brigas de cotidiano de mãe e filho, eu vou te ser sincero, coisas até pequenas, bobas dentro de uma casa, entendeu? Era uma situação de discussão cotidiana de mãe e filho. E porque o Daniel, como ele tinha essa doença, né, esse atestado médico, ele tinha realmente essa condição médica, ele, às vezes, ele agia como não posso dizer como uma criança, mas de forma sem o devido controle das emoções, né? Então, ele precisava realmente ser contido com medicação ou com conversa, sempre foi contido dessa forma e nunca evidenciou nenhum episódio de violência.
embora Quantos anos ficasse ele registrado. tinha? O Daniel tinha 45 anos, salvo engano também, mas Já, era nessa já era um homem. faixa. Sim, Ele tinha acompanhamento médico de esquizofrenia? Há quanto tempo ele fazia tratamento para esquizofrenia? sim. Eu também não consigo te precisar que agora eu teria que consultar realmente nos atestados dele há quanto tempo. Mas ele tinha, sim, a condição, né, de esquizofrenia. É, também vou consultar o CID para você, eu Sim, não tenho aqui agora tá. a Não, mas classificação exata da é doença. só para entender o seguinte: um paciente de esquizofrenia, ele tem a sensação de perseguição, ainda mais o paranoide e tudo mais. Ele tomava remédio Sim, ele tomava medicação. e É ele. aquela história, Beto. Eu não tenho como confirmar para você, comprovar que agora, se ele estava com a medicação em dia regularmente tomada. Eventualmente, ele faltava, assim como nós também, né? É comum, acontece. A gente tenta evitar ao máximo, mas se a gente tem uma recomendação para tomar um remédio de 12 em 12 horas e a gente esquece, às vezes, um, dois comprimidos, isso pode acontecer. Mas ele tinha, assim, um acompanhamento médico, estava medicado e vinha fazendo um tratamento para melhora, inclusive vinha progredindo na melhora dele, no convívio social, né, nas atividades que ele tinha que fazer, mas ele tinha, assim, ele tinha condição médica, O, o que o psiquiátrica. Daniel fazia? Ele é colocado como skatista, mas ele tinha alguma profissão? Ele tinha um desenvolvimento social, profissionalmente falando? Ele Sim, tinha namorada? Quem era o Daniel? sim. O Daniel, ele, em primeiro lugar, ele tinha uma vida social muito ampla, tá? Ele era um artista plástico, ele era escultor, ele era desenhista, ele também tinha, na verdade, por conta da doença, ele era servidor público, mas foi aposentado por conta da doença, então ele tinha renda própria. Ele também tinha, assim, namorada sempre teve, tá? Inclusive eu tenho declarações de várias namoradas que nunca o Daniel foi agressivo ou violento. O Daniel conviveu com várias namoradas por anos. Então, o que contaram no boletim de ocorrência que o Daniel era um autor de violência doméstica é falso. Isso foi uma tese construída no boletim de ocorrência pela Polícia Militar para poder favorecer a defesa do acusado. Isso, nós, inclusive, estamos denunciando isso no Ministério Público, que ele foi apontado como autor de violência doméstica e todas as namoradas do Daniel, inclusive a mãe do filho dele, com quem ele conviveu mais de 20 anos, nunca tiveram nenhum problema de violência por parte do Daniel. A mãe do filho dele sequer precisou entrar com ação de alimentos, pedindo alimentos, porque ele, de bom grado, sempre pagou, Sim. sustentou o filho, ajudou, contribuiu com o filho. Mas ele Então, vivia com a ele mãe dele. vivia com a mãe dele, sim, Como era a vivia relação da atualmente. mãe? A violência doméstica seria por parte dele contra a mãe? É isso que é apontado? A acusação, né, que foi feita contra ele no momento da ocorrência foi essa, que ele era autor de violência doméstica contra a mãe. Obviamente, a primeira pessoa que eu perguntei, quando eu tomei conhecimento dos fatos, nosso dever como advogado é ir na delegacia procurar saber o que aconteceu Claro. e depois das partes, não é verdade? Então, nós procuramos saber, lá no boletim de ocorrência estava descrito que ele era autor de violência doméstica. Nós buscamos os registros da vítima, Daniel, na delegacia de polícia e também no fórum da nossa comarca aqui, Juiz de Fora, Minas Gerais. E não encontramos absolutamente nenhuma acusação de violência doméstica. A mãe dele, naturalmente, eu também fui até ela confirmar para saber se ela tinha sido agredida no dia. Sim. Ela confirmou que não foi agredida, que a discussão se deu no âmbito verbal, e mais, para provar que ela não foi agredida, Beto, ela fez um exame médico completo, com fotografias, nua inclusive, para demonstrar que não tinha absolutamente nenhuma marca, nenhum hematoma, nenhuma lesão que justificasse o uso de uma arma de fogo para proteger ela. Então, Entendi. seria o caso, logicamente, se ela tivesse esse exame, só para você ter uma ideia, esse exame foi feito um dia depois do homicídio e foi feito por médico particular. Eu pedi, Não foi feito no IML, nada. Foi depois feito. foi feito, veja bem, foi feito sim depois no IML, no mesmo dia, depois, horas depois, no IML, um exame
Só que o exame feito no IML da vítima não registrou fotografias da mãe da vítima. Eu pedi para a médica particular fotografá-la inteira, para demonstrar que ela não tinha sequer um hematoma que justificasse alguém protegê-la com arma de fogo. E no laudo do IML também confirma que ela não tinha nenhuma escoriação, nada. Sim, no laudo do IML eles até afirmam que ela tinha pequenas escoriações, mas não recentes, que foram causadas pelo cachorrinho dela. Ela é um arranhãozinho no joelho, coisinha boba, causado pelo cachorrinho, mas o médico tem condições de identificar que aquela lesão ali não é recente, mesmo se tratando de um arranhão. Qualquer coisa. Uma pergunta, eles travou ou não? Joelho ou na perna, e essas lesões não eram recentes. Desculpa que você deu uma travadinha. Você falou que ela tinha umas lesões, podia ser de cachorro dela e tal, que o médico tem condições de avaliar se a lesão é antiga ou não daquele momento, daquele fato, e você falou, daí sumiu. Exato, basicamente é isso, Beto. O médico tem condições de identificar, e nesse caso ele identificou que as lesões não eram recentes. Entendi. Entendeu? A mãe do Daniel diz o quê? Tudo bem, naquele dia não houve agressão física, nem estou justificando a morte, mas para entender o seguinte, pessoas que têm violência doméstica têm um certo cotidiano, e vizinhos que ouvem isso já vão se acostumando a imaginar o que está acontecendo. Nesse caso, o Daniel ele tem histórico com a mãe de muitas brigas. As pessoas do prédio falam o quê? Existia, sim, não vou dizer histórico de brigas violentas, porque é o seguinte, Beto, as pessoas têm que distinguir uma briga violenta que pode configurar, assim, uma violência doméstica. Quem sou eu para diminuir a lei de violência doméstica? Ela é perfeitamente justa, cabível em diversas situações. Só que o que acontece? A gente tem que entender, em primeiro lugar, é o seguinte: quando os crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, eles dependem de representação da vítima, tá? Eu vou te dar um exemplo. No âmbito de violência doméstica, se eu ofender verbalmente a minha mãe, isso depende de uma representação da vítima para que se processe a ação penal. Se a vítima não faz essa representação, não existe crime. Então, se a mãe dele tinha discussões com ele, eu confirmo, claro que tinha. Assim como eu mesmo tenho com a minha mãe, talvez muitas pessoas têm, mas não crimes que se processam ou se processaram depois dessas ocorrências. Não aconteceu nenhuma ação penal, Daniel nunca foi condenado, e a mãe dele, embora confirme que discutia com o filho, não confirma nenhum tipo de agressão e nenhum tipo de lesão por parte do filho. Sim. Então, nós temos que trabalhar. O esquizofrênico, ele tem uma voz mais alta, ele tem uma voz mais imposta. A pessoa esquizofrênica, ela tem uma forma de falar diferente, inclusive, que aos olhos de outra pessoa pode parecer mais violento ou menos violento, mas a questão é que é diferente. Mas para quem está dentro daquele universo já se torna normal. A normalidade muda, o sinônimo de acordo com qual é a normalidade dentro de uma casa. Vocês, agora, naquele dia específico, a gente não sabe direito porque que eles estavam brigando. Agora, por que o vizinho... O vizinho sempre saiu em discussões dos dois? Os dois sempre saíam do apartamento e desciam? Ou aquela foi a primeira vez que eles foram terminar a discussão fora de casa? Sim. Roberto, eu vou te responder essa pergunta, mas eu gostaria só de fazer um acréscimo na minha fala anterior em relação ao que você colocou, muito bem colocado. Como você disse, uma pessoa esquizofrênica, quem está acostumado, familiar que está acostumado a lidar com ela, sabe que às vezes ele fala mais alto. Assim, eu não vou fazer a comparação da doença, mas o próprio autista também tem essa característica. Às vezes ele fala mais alto, ele se exalta, e não necessariamente ele está brigando ou ofendendo alguém. Sim. Então, eu só queria deixar claro esse ponto, porque, como você mesmo muito bem colocou, essa questão do brigar é muito subjetivo quando alguém não está vendo o que está acontecendo. Está dentro da sua casa, não existia testemunha, não existia vizinho. Eu ouvi o Daniel gritando, eu ouvi ele brigando. Isso é muito difícil da gente mensurar se isso é uma agressão ou não. Principalmente quando a própria mãe dele nunca representou. E mais,
não há ação penal contra ele, nem condenação penal. Então, só queria fazer esse acréscimo para ficar claro isso, porque mesmo que houvesse, Beto, uma ação penal, a gente tem que lembrar o seguinte, ele era esquizofrênico, ele era inimputável. Sim. Então, para fins legais, ele não é uma pessoa que possa ser responsabilizada criminalmente, assim como eu, como você. Ele é uma pessoa que tinha uma condição e essa condição tornava ele inimputável, ou seja, não processável, não culpável. Então, ele não tem. O máximo que ele poderia sofrer uma medida de segurança, mas não uma ação penal, uma pena. Então, é só para complementar. Sim, Agora, no que diz respeito a esses conflitos que você me perguntou, o que acontece? Existia, sim, uma animosidade entre eles por conta do quê? O Daniel tinha esse hábito de jogar água pela casa e estar sempre passando pano. Enfim, tinha uma preocupação muito grande com limpeza. E nessa de sempre jogar água para limpar um apartamento, isso acaba gerando uma infiltração. E isso aconteceu na casa, parece, né? Claro que eu não entrei lá na casa dele, mas ele alega que o quarto da filha dele vinha sofrendo com infiltrações. O acusado, exército, o investigado. O acusado, tá, o investigado. Isso, o investigado, justamente. Ele alega que a casa dele está sendo alvo de infiltrações causadas por Daniel. E sempre que ele fazia nessas situações era o quê? Era conversar com a mãe do Daniel, com a mãe da vítima. E pedir para a mãe da vítima, porque ele já sabia que a vítima tinha uma condição médica, ele já sabia que era um doente psiquiátrico, então ele já ia na mãe, para pedir para a mãe resolver. E a mãe falava, olha, pode ficar tranquilo, eu vou ver se eu interno meu filho, a gente vai procurar uma clínica para ele, me fala aí quanto foi seu prejuízo, eu pago a obra. Ela sempre tentando colocar panos quentes na situação. Só que muitas vezes o próprio Daniel, ouvia, e naqueles momentos porque o doente psiquiátrico, Roberto, só uma parêntese, ele alterna momentos de plena lucidez, plena capacidade, com momentos de paranoia, de mania de perseguição. Então, muitas vezes o Daniel pegava essas discussões e entrava no meio com a mãe dele e esse acusado, e aí era bate-boca. Aí trocando acusações, e aí isso foi um episódio que ele registrou ocorrência, que ele alega que o acusado, tá, registrou uma ocorrência contra o Daniel, policial. Quanto tempo antes? Me parece que uns 6 meses antes, tá? Bem perto do episódio. Isso depois eu posso confirmar as datas exatas para você. Mas coisa de 6 meses, menos de um ano antes do episódio, do homicídio. E nesse episódio que o acusado registrou ocorrência contra o Daniel, ele alegou que o Daniel havia passado por sua porta e chutado a porta do seu apartamento, e ido embora para casa. Coisa que é difícil ele até provar que foi o Daniel que fez isso, porque ele estava dentro de casa, falou que ouviu um barulho e achou que era o Daniel. Foi lá e registrou uma ocorrência. Mas como é que ele sabe que é o Daniel? Exatamente, não tem como ele provar que foi o Daniel que chutou essa porta. É só uma ocorrência. Ele nem viu o Daniel chutando? Exato, ele nem viu o Daniel chutando. Então, assim, é como se eu registrasse uma ocorrência aqui agora, saindo do meu escritório, falando que você chutou a porta do meu escritório. Eu nem vi. Então, ele fez uma ocorrência, sim, contra o Daniel, policial, e ele também registrou uma ocorrência, numa certa oportunidade, contra o Daniel, porque ele, segundo alega nessa ocorrência, o Daniel teria gritado da casa dele, da janela, para ele parar de instalar aquele taser. Taser é uma arma de choque. Uma arma de choque, sim, de contenção. Tá? Ela não é letal, mas é uma arma assustadora. Se você fica instalando um taser na porta, na janela, ou enfim, na sua casa, se eu instalar um taser perto de você, você vai se assustar, intimida. É uma arma intimidadora. Então, ele registrou uma ocorrência contra o Daniel, alegando que o Daniel tinha acusado ele de instalar um taser na janela, e ele alega que ele não tinha taser, que isso seria uma mentira por parte do Daniel. Então, são essas duas ocorrências. E ele tinha ou não tinha? Isso é um fato que nós precisamos esclarecer, não é verdade? Porque eu não tive oportunidade ainda de perguntar isso para o acusado. Nós estamos no momento ainda da fase de inquérito, de investigação. É porque o esquizofrênico ele também pode, dentro da fantasia, dentro da alucinação dele, dentro das vozes,
Como o acusado é do Exército, ele cria essas possibilidades. Não foi tiro. Ao invés de ele falar, para de dar tiro, para de ligar taser. Não sei. Sim, Não sei se é eu real concordo. ou não do fato de ele ter um taser, né? Claro, claro, é verdade. Você tem razão. Inclusive, eu conversando com algumas pessoas, alguns psiquiatras, e eles falaram comigo, comentaram que alguns doentes esquizofrênicos têm essa mania de choque, de questão ligada à arma de choque, tudo. Enfim, eu não posso dizer nem que ocorreu, nem que não ocorreu esse episódio. A única coisa que eu posso dizer, Beto, é que vindo de um esquizofrênico, de uma pessoa que tem doença mental, você não pode, assim, não é um fato grave, compreende? Eu ser acusado, por exemplo, eu ser acusado por um doente mental, uma pessoa esquizofrênica, que eu estou instalando um taser, acionando um taser, aí eu vou e registro uma ocorrência porque ele está me acusando levianamente porque eu estou instalando um taser. Eu não tenho taser. Sabe? É uma É, coisa muito o fato pequena. é que hoje existem 2 boletins de ocorrência que não foram para frente, não foram investigados, a polícia não confirmou. Confirmou? Ela Não investigou. confirmou, não foi investigado, ele também não acionou a justiça para poder reclamar algum prejuízo em relação a essas acusações que ele Foi, fez fez, um nem boletim de ocorrência, se faz, eu posso fazer agora um boletim, e eu posso, inclusive, estar mentindo. Cabe à polícia investigar, confirmar, vira um inquérito, acho que é esse o caminho, vira um inquérito e tem que ser confirmado. No caso exato, desses exato. existem 2 boletins de ocorrências abertos contra o Daniel, feitos esses 2 boletins por parte do acusado, da pessoa que matou o Daniel, Sim, sim. mas que não tem confirmação de que aquilo que ele aponta é real. Exato. Além de não se tratar de violência doméstica. Por quê? Ah, Aí entra sim. uma questão conceitual, porque violência doméstica, primeiro, ela tem que ser praticada contra uma mulher. Segundo, tem que ser no âmbito Só contra uma familiar. mulher? Violência doméstica? Assim, hoje em dia, existem precedentes que estão ampliando isso para, às vezes, a pessoa é Tem mulher transexual que e tal. bate em homem também. Sim, mas a lei foi criada com o objetivo de proteção da mulher, tá? Sim. E mais do que isso, independente dessa questão do gênero, se pode mulher, se pode homem, é uma lei que foi criada para proteção no âmbito doméstico, no âmbito familiar. O Dentro da sua vizinho, ele casa. não. Exato. O vizinho, ele não é seu parente, ele não é seu familiar, nem mora dentro da sua casa. Então, você não pode usar isso, né, o vizinho, como uma vítima de violência doméstica. Então, quando a polícia chega no local do crime, no dia do homicídio, Beto, a polícia ouve a versão do acusado de que o réu, a vítima Daniel, era autora de crimes de violência doméstica. Então, a polícia militar ouve aquilo e reproduz essa mentira na ocorrência, sem conferir, sendo que a polícia militar tinha plenas condições de saber se o Daniel era ou não autor de violência doméstica. Quando ela checou os boletins de ocorrência, existiam apenas esses 2 boletins de ocorrência que eu estou te explicando, que era o chute na porta, que a gente nem sabe se aconteceu, e a questão do choque de taser, que a gente nem sabe se aconteceu também. Então, isso não se trata de violência doméstica, não existe nenhum BO, nenhuma ação penal contra a vítima para crimes de violência doméstica. Então, isso foi uma falsidade, é isso que nós estamos apontando. O primeiro ponto, o Entendi. primeiro problema desse inquérito foi no momento do nascedouro. No Que, nascimento dele, ele já nasceu com sim. base numa ocorrência falsa. E uma pergunta, assim, isso eram 10 da noite, 11 da noite. Já Isso, mais tarde. O sim, autor está dentro da casa dele, o exato, Daniel e a mãe brigam, abrem a porta do apartamento deles e descem. exato. Nessa área comum, esse autor vai ao encontro deles, é isso? Sim, ele primeiro Está dentro da casa sustenta dele. que está dentro da casa dele. E a vítima com a mãe vêm descendo pelas escadas. A vítima e a mãe moram no andar de cima, ele no andar de baixo. Nesse momento, quando passam pela porta dele, ele alega que ligou para a polícia militar e abriu aquela portinha. O apartamento lá é antigo. Os Tá. apartamentos antigos têm aquela portinha Sim, pequenininha em vez ao do olho invés de olho mágico. mágico, você abre a portinha.
Exato. E aí ela viu, ele começou num primeiro momento a conversar com a dona Inara pela portinha. Só que como a dona Inara, que é a mãe do Daniel, e o Daniel continuaram descendo as escadas, ele entendeu por bem pegar a arma de fogo dele e confrontar o Daniel. Algo que não se deve fazer, principalmente quando você sabe que o sujeito é esquizofrênico. E tem um ponto importante. Um homem do exército não é um homem nem da polícia militar, nem da polícia civil. Uma pessoa do exército não está preparada para a violência urbana. Não está preparada para esses perrengues cotidianos de briga entre marido e mulher, vizinho. Ele não está... o policial ele é feito, treinado e mentalmente preparado para esse confronto social cotidiano. Um homem do exército é preparado para uma guerra. Então, ele pode não ter arma, mas não estou nem entrando no mérito dessa história. O ponto é a pessoa pegar uma arma como um elemento. Ele explica por que ele pegou essa arma? Se ele não é um homem preparado para esse confronto cotidiano? Olha, Beto, eu vou ser franco para você. Você colocou 2 pontos aí impecáveis, tá? Impecáveis. Primeiro, ele não explica por que ele fez isso, tá? E isso aí não tem explicação, Beto. Porque sempre a única explicação... Desculpa te cortar, mas só que preciso falar agora, que me avisaram, sempre lembrando que o canal ouve todos os lados. Se alguém do outro lado, alguém quiser falar sobre o caso, é só mandar um e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com que a gente entrevista. Então, desculpa te cortar, que eu precisava falar agora. Pode continuar. Absolutamente. Como eu estava dizendo, o que acontece? Ele não explica por qual motivo ele sai do seu apartamento e resolve confrontar o esquizofrênico Daniel a vítima. Uma pergunta te cortando de novo. O vizinho sabia que ele era esquizofrênico? Sim, inclusive afirma isso no depoimento. Então, sabia que ele tinha uma motivo ainda de não encaixar essa história. E aí, o que acontece? Ele sustenta que saiu do apartamento porque viu a dona Inara com a camisola molhada e achou que ela estivesse sendo agredida nesse momento. E para evitar esse mal, ele agiu para tentar conter o Daniel. Ele alega, inclusive, que o primeiro disparo foi feito por alto. A perícia identificou um disparo realmente por alto. Mas, o que acontece, Beto? O que a defesa da família acredita? Que ele já estava querendo fazer isso na medida em que ele já tinha 2 ocorrências por fatos esdrúxulos contra o Daniel. Mas você está querendo falar que é premeditado tudo isso? Certamente, na opinião da acusação, na nossa opinião, que estamos pela família da vítima, nós ainda não estamos habilitados, porque ainda não existe ação penal. Mas estamos acompanhando esse inquérito e estamos pela opinião de que ele premeditou isso. Que na hora que ele viu a oportunidade, ele resolveu sair armado. O que o Ministério Público já falou até agora, mesmo ainda estando em inquérito, tem que ter um promotor já designado? Sim, já tem um promotor, exatamente. O promotor ainda não se manifestou, o que também vem nos causando um certo desconforto, porque a situação, o inquérito já está concluído para o Ministério Público desde 30 de julho de 2024, e ele ainda não se posicionou. A única manifestação do Ministério Público até o momento é até uma coisa engraçada, Beato, porque até agora 4 promotores já atuaram nesse caso, na prisão em flagrante, desde a prisão em flagrante. E as opiniões dos promotores são bem divergentes. A primeira promotora opinou para que o réu respondesse em liberdade. Num segundo momento, nós conseguimos demonstrar que o réu, mesmo respondendo em liberdade, estava descumprindo medidas que lhes foram impostas, cautelares. Para ele não ficar preso, ele tinha que, por exemplo, estar recolhido em casa às 10 horas da noite, enfim, uma série de requisitos, assinar mensalmente justificando suas atividades no fórum, não poder viajar da comarca, se ausentar da comarca sem pedir autorização. E nós descobrimos que ele estava pernoitando fora de casa, do endereço que ele tinha indicado. E nessa, o promotor que tomou conhecimento dessa nossa denúncia pediu a prisão, mas a juíza não deu a prisão, mesmo ele descumprindo medida cautelar. E agora nós estamos aí com um terceiro ou quarto promotor, no caso, se eu não me engano, aguardando uma posição dele a respeito da distribuição da ação penal ou de pedido de nova diligência na investigação. O momento agora é que a investigação está aberta,
A delegada fez uma conclusão em que ela não indiciou e nem indicou legítima defesa. Ela deixou a conclusão em aberto. Embora tenha noticiado... Perdão, desculpa. Não, desculpa. Embora tenha noticiado? Embora tenha noticiado na imprensa, em alguns veículos de comunicação, que a delegada concluiu pela legítima defesa, algo que a família da vítima também está correndo atrás de questionar isso na imprensa, isso não é verdade. A conclusão da delegada, eu tenho a conclusão aqui, na conclusão oficial que ela apresentou no inquérito, ela não reconhece nem a legítima defesa e nem indicia o acusado no momento, porque entende que não há elementos e deixou a cargo do Ministério Público tomar a decisão final, se vai denunciar ou se vai pedir novas diligências, ou até mesmo pedir o arquivamento, se ele entender que há legítima defesa, o que eu acho estranho e, obviamente, vou recorrer disso. Sim. Mas o que uma coisa que eu aprendi com os promotores, principalmente com a doutora Solange Beretta, é que mais ou menos a delegada fez certo. Quem diz o crime é o Ministério Público, não é o delegado. É que se criou uma coisa que o delegado indicia, mas quem indicia, na verdade, é o Ministério Público. Tem uma nuvem cinzenta no meio, mas o fato de a delegada não ter indicado o crime pelo qual ele deveria ser denunciado, por exemplo, parece que ela estaria correta, porque quem deveria fazer isso é o Ministério Público. Mas deixa eu voltar ali para o crime, antes da gente saber a definição da investigação. Então ele abre a portinha, vê a mãe do Daniel junto com ele sabe que ele é esquizofrênico, ele vê a briga, acha que está tendo uma coisa. Eu queria entender a compleição física. O Daniel, ele é maior do que o autor? Olha, eu nunca vi o autor pessoalmente, tá, Roberto? Mas aparentemente sim. Só que aí entra uma outra situação também importante que tem que ser levada em consideração. O Daniel era sedentário. Ele era maior, mas ele era obeso. Ele era gordo, e ele era lento, e ele era lerdo. Pelas fotos da autópsia, você consegue perceber isso. Já o acusado é um militar do Exército com um porte físico bem atlético. Ele pode ser menor. O que você está querendo dizer é que, se mesmo que fosse uma agressão, o autor de tudo poderia tirar facilmente o Daniel poderia da situação. Tirar numa luta corporal. Vamos dizer que o Daniel estivesse batendo na mãe. Exato. Ele poderia, com um empurrão, com um soco, com alguma coisa, ele poderia tirar o Daniel de perto da mãe dele e salvar a mãe sem tiro. Sim, até com uma arma não letal. Até com uma arma não letal. Até com taser. Até com taser, por exemplo, ele poderia ter feito isso. Se ele tem taser, segundo o Daniel um dia disse que tinha, seria até melhor, mas a gente não sabe se ele realmente tinha taser ou não. Sim, exato. Então ele pega a arma e ele já vai com a arma na mão, porque isso tudo muda. Uma coisa é chegar já com a arma na mão, outra coisa é pôr a arma aqui e resolver já pegar a arma. O que a gente não sabe ainda? Por que o autor usou a arma? Sim, é aí que entram as duas... Não, então, é aí que entram as duas versões, Beto. É aí que entram as duas versões. A primeira do acusado e a segunda da mãe da vítima, tá? O que acontece? Como eu disse anteriormente, não tinha câmera lá para nós avaliarmos as imagens. E também, nenhuma testemunha ocular presenciou os fatos. Então, nós precisamos contar apenas com 2 elementos, além das perícias, obviamente, com 2 elementos, que é o depoimento da mãe da vítima, e o depoimento do acusado. O depoimento do acusado já começa com ele falando que fez apenas 4 disparos. Isso é nas investigações existe aí uma contradição gravíssima. Por quê? Primeiro, no local dos fatos, a perícia que fez a perícia no local dos fatos, ela não identificou buracos na parede, que eu tive que fotografar e falar, olha, a perícia esqueceu esse buraco na parede aqui. Segundo, a perícia recolheu apenas os 4 disparos que o acusado alega ter feito. Só que aí entra um detalhe importante, Beto.
É impossível ele ter feito 4 disparos, por uma razão bem simples. Apenas a vítima estava com 4 buracos de bala. Mas pode ter sido Já entrada e saída de um mesmo buraco? até Mesmo... poderia, se o primeiro disparo ele não tivesse feito para o teto. Então, o que acontece? Ele alega ter feito 4 disparos, um para o teto e 3 na vítima. Porém, a vítima tem 4 buracos de bala, além do tiro no teto. Esse tiro no teto, impossível ele ter entrado no corpo da vítima e ido parar no teto. Não, tudo bem, mas o que mudaria ser 4 ou 5 tiros? Ele pode ter errado Aí o número da contagem. Não, eu vou te explicar. Existe uma suspeita da nossa parte que ele sumiu com cápsulas no momento dos disparos. Tá? Ele sumiu com cápsulas e isso é fraude processual. Quando você some com cápsula de bala numa cena de um crime, você está praticando um outro crime, que é fraude processual. Sim. E nós temos a suspeita que ele sumiu com uma cápsula para poder falar que não praticou os 5 disparos, que foram, na verdade, apenas os 4. Ele diz que é legítima defesa, logo o Daniel deveria estar indo para cima dele. Os tiros indicam como foi o que era de frente, de costas, como são os tiros? Sim, isso foi uma ótima pergunta que você fez também, Beto, uma ótima pergunta. Os tiros foram feitos dos 4 buracos que o Daniel tem no peito, 3 contém a chamada marca de tatuagem da pólvora. Bem próximo. É bem próximo, é um disparo feito... Quase queima-roupa. Quase a queima-roupa. A arma não está encostada, mas ela está praticamente encostada na vítima. E já um 4º tiro que acertou a vítima foi feito à distância. Esse tiro foi feito à distância. Então, pelo menos um dos tiros que ele deu na vítima, no peito, próximo ao coração. Esse tiro foi feito à distância, Beto. E é aí que entra um detalhe importante da sua pergunta. Lembra que eu te comentei contigo que ele é militar, o acusado é militar, sargento do Exército. Ele é lotado na artilharia de guerra antiaérea do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele ganha salário para acertar tiro em avião, em aeronave. Nossa, então ele tem mira. Perícia. Exato, ele tem plena perícia para poder dar um disparo no joelho. Mas ele optou dar um disparo no meio do peito, a curta distância. Então, isso é mais um indício de que houve um homicídio e não uma legítima defesa. E um homicídio doloso, então, nesse caso. Exato, tá. Doloso. Porque o que leva ele a não atirar na perna? Por que ele não atirou na perna, no joelho? Uma pessoa tão capacitada. O intuito dele era parar a briga, era se defender ou era matar? Essas são as 3 perguntas. É a pergunta máxima. A mãe do Daniel fala o quê? Como que ela está... Uma pergunta, eles moravam em que andar? A mãe do Daniel e o Daniel moravam no 306, se eu não me engano, é no terceiro andar. Ele no segundo. No 200, exato. Esse é um prédio 200, sem porteiro, é isso? Porteiro não teria... Sem porteiro. São aqueles prédios pequenos de 3, 4 andares que as pessoas descem e sobem a escada, tá? Para imaginar por que vizinhos não ouviram, por que pessoas não ouviram, por que porteiro não chegou ali no meio para tentar impedir. Então, a mãe do Daniel fala qual é a versão dela? Então, muitos vizinhos, só para fazer uma observação dentro da sua fala, muitos vizinhos até foram convocados, tá? Para depor, para ver se ouviu alguma coisa, e muitos confirmaram que não ouviram nada, porque era um domingo à noite, as pessoas dormem cedo, e, enfim, lá tem 2 blocos do prédio, um bloco fica bem afastado do bloco da mãe do Daniel, então alguns vizinhos estavam com a televisão alta, o outro vizinho era surdo, enfim, a maior parte dos vizinhos que foi convocado não viu nem o vizinho surdo, ele não teria... Não tem condições. Não tem condições. E com relação... você me fez uma pergunta, desculpa. O que a mãe do Daniel conta? Como é que foi a dinâmica pelo olhar da mãe do Daniel? É aí que entra um outro detalhe importante. A mãe do Daniel afirma que ouviu 7 disparos e não 4. Ela afirma que ouviu 7. E aí entra um detalhe muito importante, Beto. A perícia só recolheu 4 cápsulas.
4 buracos de tiro tinha só na vítima, mais pelo menos 2 buracos de tiro na parede. A perícia que foi feita no local não concordou que um dos buracos que tem lá na parede é de tiro, só um. Então, mesmo levando em conta a perícia que foi feita no local, que na nossa opinião é falha, foram feitos no mínimo 5 disparos, mas encontraram apenas 4 capos. Por que eu estou batendo nesse ponto, Beato? Porque se ele é sargento da artilharia de guerra do Exército, eu quero saber, eu quero o código dessas munições para saber se ele subtraiu essas munições do arsenal de guerra do Exército. As munições do Essa arsenal arma de não guerra é do Exército? Essa arma ele diz não, que é a de arma é onde? dele, a arma é pessoal, a arma é registrada no nome dele, tá? Tá. Mas as munições, elas são objetos pequenos, você pode... Não estou dizendo que foi feito isso, mas eu quero saber se foi feito isso. Se ele tinha comprado essas munições ou se ele furtou do arsenal de guerra e a cápsula sumiu. Pelo menos uma cápsula sumiu. Eu quero entender, eu quero o código Virola dessas munições, o código que vem estampado na cápsula, no cartucho. Eu quero conhecer, eu quero saber quais são esses códigos e quero saber a origem dessas munições. O Brasil, Beto, precisa entender e conhecer a origem das munições e das armas de fogo que estão matando pessoas no território nacional. A gente precisa saber se essas armas foram compradas pela polícia, pelo exército, e se tem gente subtraindo essas munições para cometer crimes. Tá, não, interessante Então, o seu esse é um ponto ponto... para se saber também. Mas daí voltando, a mãe dele conta o quê? A A mãe mãe dele do conta o Daniel. seguinte, a mãe dele conta que foram feitos 7 disparos e não 4. Mas ela viu? Mas ele chega como? Ela afirma que... Não, é assim, a mãe... Ela estava como? Ela estava choque. na frente... Como que ela estava? Ela estava na frente do Daniel? Sim, ela alega o seguinte, que estava na frente, descendo as escadas, discutindo com o Daniel, e o Daniel, como era de costume dele, estava segurando o braço dela, não para puxar, para agredi-la. Inclusive, nem hematoma foi verificado no braço dela. Daniel estava segurando o braço dela porque ela é uma senhora de 75 anos que tem dificuldade para descer a escada. Ela tem um problema na perna, todo mundo tem que escorar ela para descer. Eu mesmo, quando estive lá no prédio para fazer a reconstituição, os policiais, todo mundo percebeu isso, que ela precisa de alguém para escorar, ou do corrimão, ou de uma pessoa para dar o braço para ela. E o Daniel estava fazendo isso. Ela alega que o Daniel, ela estava descendo, falando que por causa das brigas com o Daniel, ela ia dormir na rua, ia chamar a polícia, ia para outro lugar, mas não queria mais dormir na mesma casa com o Daniel. E o Daniel, calma, mãe, segurando ela pelo braço, falando para ela voltar. Mãe, para de fazer escândalo, é domingo de noite, volta para casa, pelo amor de Deus, você está fazendo escândalo. Naquele momento de lucidez, ele começou a falar isso para ela. É isso que ela afirma. Que o Daniel estava tentando trazê-la de volta e ela progredindo para ir no sentido rua, descendo as escadas. Foi nesse momento que o vizinho saiu do apartamento dele. Entendeu? E aí ele desce e acontece o quê? Ele fala, ô Daniel, aí é o que a mãe do como Daniel que é alega? esse embate? Isso. Aí eu vou te falar o que a mãe do Daniel alega. Que a mãe do Daniel alegou para nós assim, inclusive no depoimento oficial na delegacia, ela alega que o vizinho abordou e falou: rapaz, o que você está fazendo com a sua mãe? O Daniel olhou para trás, já descendo as escadas, e falou: não se mete na conversa que não é da sua conta. E continuou descendo. Quando o Daniel continuou descendo, segundo a mãe dele, ele levou o primeiro murro nas costas. O Daniel sofreu a primeira agressão. Antes do tiro tem uma agressão. Antes do tiro teve uma agressão pelas costas. E a prova disso, ô Beato, é a autópsia no corpo da vítima. Tem um vergalhão, uma marca de chicotada. Eu não sei se ele deu um soco com uma chave na mão ou com algum aparelho, algum objeto cortante, mas foi um soco tão forte que deixou uma marca igual uma espada de samurai, transversal nas costas da vítima. Tá? Então, essa marca, o laudo, a autópsia na vítima, identificou essa marca, uma marca enorme, parecendo mesmo um corte de uma faca ninja. Não é tão profundo, mas existe um arranhão. Mas mostra que ele teve essa agressão. E aí, depois do soco... E aí, depois do Daniel soco... na escada. Aí, na escada, descendo a escada. A mãe do Daniel falou que depois do soco, o que aconteceu? O Daniel se virou para poder se defender. E nessa que ele se virou para se defender, segundo a mãe do Daniel, aí ela não consegue também, por conta do estado de choque, lembrar, as pessoas têm um apagão
nesses momentos drásticos de crise. Ela falou que quando o Daniel se virou para se defender, começaram os disparos. Começaram os disparos de arma de fogo. Aí entra esses disparos que eu te falei. Tem um realmente no teto e tem alguns não, exatamente 4 no corpo do Daniel. E aí o Daniel cai. O Daniel cai, né? Eles entram em luta corporal, eles chegam, me recordei desse ponto. Quando o Daniel toma a primeira agressão pelas costas, ele se vira e chega a entrar em luta corporal. Eles chegam a entrar em luta corporal. Só que ele saca a arma e efetua esses disparos. Entendeu? Porque o Daniel, depois que ele toma a primeira agressão, me recordei agora desse ponto. Isso é um fato que a mãe dele coloca assim. Ele se vira e entra em luta, e se engalfinham na escada. Eles vão descendo na escada e lutando. É nesse momento que ele saca a arma e efetua os disparos. Ela não sabe ao certo se o primeiro disparo ele deu quando o Daniel não tinha ainda segurado ele. Ela não consegue afirmar isso. Mas o que a perícia identificou, Beto, é que pelo menos um dos disparos foi feito a 1 metro de distância. Esse disparo que foi feito a 1 metro de distância, a mãe do Daniel alega que foi o último, que foi o disparo que ele fez quando o Daniel já estava desacordado no chão. E é o fatal ou é a confirmação? Ele morre do quê? De hemorragia interna, não se sabe por qual tiro? Exato, não se sabe. O laudo tem que confirmar, mas são vários disparos. Os disparos dilaceram os órgãos dele, né? Então, sim, daí vai em falência múltipla. Ele tinha chamado a polícia. A polícia chega nessa hora? A polícia demorou a chegar, como de costume, né? A polícia demora a chegar um pouco, e no que chegou, o episódio já tinha acontecido. Né? E o autor não tentou fugir nada, ficou ali. Não, a mãe do Daniel fica nervosa, vai para cima do autor, grita, como é que ela fica? Segundo ele alega, o acusado, a mãe do Daniel ajudou ele na luta. Segundo ele alega, falou que ajudou ele, falou que queria bater no Daniel, chega a botar até o pé na cara do Daniel quando o Daniel está no chão, mas a mãe dele falou que isso não aconteceu. É o que eu te falei, Beto, é difícil a gente saber o que aconteceu nesse momento. A gente tem que ir mesmo pelas perícias, porque a mãe fala uma coisa, o acusado fala outra. O que eu penso é o seguinte, pela prova técnica não tem como escapar. Sim. Se existe essa marca nas costas do Daniel, foi causada por um golpe. Isso não tenho dúvida nenhuma. E aí entra um outro detalhe bem importante que eu queria te dizer. Nessa luta corporal, o que o acusado alega? Que o Daniel tentou tirar a arma de fogo da mão dele. E que nessa tentativa, o Daniel chegou, inclusive, a mordê-lo no braço. Mas ele tem mordida? Sim, ele apresentou uma marca de mordida no braço, e é aí que entra o grande X da questão. Essa marca de mordida, Beto, nós precisamos submeter ela a uma comparação com a arcada não foi feita? Da vítima. Não foi feita. A perícia do ML cometeu um erro terrível Isso é básico. Como é que eu sei que o dente é dele? Não foi ele mesmo que se mordeu, ou se a mulher dele... Exato. É isso que... Essa dúvida Maníaco que você do parque que o diga. Exatamente. Essa dúvida sua é a nossa dúvida. Como que eu sei que aquela mordida que ele alega que tomou da vítima é da vítima? É fácil isso. Você pega a arcada dentária da vítima, a marca de uma mordida, ela fica a marquinha dos dentes. E você comparando com a arcada dentária, é como uma peça de um quebra-cabeça, se encaixa como uma luva. Uma das vítimas do maníaco do parque se confirma muito fortemente que é ele por conta da marca da mordida dele, que foi feita através de um perito dentista, não sei como é que fala isso, e ele confirma a boca do maníaco que mordeu aquela pessoa. Que é mais ou menos isso que tem que ter, porque ele está inclusive alegando que essa mordida pode ter sido, inclusive, um dos grandes elementos de legítima defesa. Exato. Ele tem que ser a pessoa mais interessada em que seja feita essa perícia. Exato. E o que eu preciso, Beto? Como não foi feita essa diligência exumação? Pelo IML, eu já estou pedindo a exumação, porque a arcada dentária, diferentemente de tecidos moles,
A Fica. arcada dentária ela dura séculos. Roupa, as múmias que o digam. Para sempre. Exato, exato, Está ali. exato, O, exato. foi feito reconstituição? A polícia pediu? Porque Foi feita a esse é um tipo de reconstituição. caso interessante para você saber. A própria reconstituição te mostra a dinâmica, intuito, interesse, o que fez pegar a arma, onde estava a arma, quando ele vê ela descendo, a arma está aqui ou a arma está lá dentro do quarto, dentro do armário. Essa distância te dá mais tempo de pensar e não fazer besteira. Por que a reconstrução é sempre muito interessante? Exato. Então, foi feita a reconstituição, sim, duas reconstituições, a primeira da mãe da vítima e a segunda do acusado. E a perícia teve uma inclinação a acreditar que a versão do acusado era mais verossímil, mais verdadeira do que a versão da mãe da vítima, o que a gente contesta. Por quê, Beto? É matemática. A vítima tem 4 tiros no corpo. Impossível o acusado ter dado 4 tiros, quando ele alega que um desses 4 foi dado do alto. Entendi. Só a vítima tem 4 marcas de bala. Como que a tese do acusado é mais verossímil? Mas essas 4 buracos de bala, eu vou perguntar de novo, esses 4 buracos de bala são de 4 balas diferentes, 4 projéteis diferentes. Certamente, certamente. Não é que assim, eu tô aqui, a bala entrou, o projétil entrou aqui, saiu e entrou aqui. É Não, o mesmo são fazendo. 4... Eu tenho 2 entradas diferentes, sim, mas é o mesmo projétil. Os projéteis não foram encontrados? Sim, eu entendi sua dúvida, tá? Muito bem colocada sua dúvida. É importante a gente se perguntar isso, porque pode acontecer realmente, como você está falando, do mesmo disparo causar 2 buracos na vítima, mas 4, não é o caso. Né? Até 4. Não, digo assim, hipoteticamente. No caso, não, eu pego vários aqui, que chega o laudo e falo, meu Deus, quantos tiros essa pessoa recebeu? Aí a Rosângela Monteiro fala, não, tá vendo essa daqui? Esse projétil entrou, saiu e chega a pegar outra vez do seu corpo. Eu fico impressionado, porque tem umas armas aí que, meu Deus, ela te dilacera a vida, né? Não, acredito e concordo contigo que é possível, plenamente possível, só que eu posso depois te passar a autópsia aqui, você vai ver que fisicamente, no mundo real... Não tem como. No dele, ele recebeu 4 projéteis. 4 projéteis no corpo, exatamente. É isso que a gente está trabalhando, porque com isso, com certeza, sumiu uma cápsula, e nós queremos saber por que essa cápsula sumiu, por que a perícia não encontrou ela lá. E mais, Pedro, aí tem um outro detalhe importante. A arma dele comportava 19 disparos. Foram pegos apenas 11 cartuchos intactos, mais as 4 cápsulas, ou seja, totalizando 14. Exato. É isso que eu estou dizendo. A mãe da vítima alega que ele fez 7 disparos. 7, Então, e lá no local do crime, há um buraco na parede que eu fotografei, encaminhei para o promotor e encaminhei para a perícia, que não consta na perícia com buraco de bala. Então, eu quero saber quantos tiros efetivamente ele deu, porque a perícia, quando concorda com ele falando que ele deu 4, a perícia incorre em erro, contradizendo a própria perícia do ML. A perícia da Polícia Civil de Reconstituição contradiz a perícia do ML. Entendi. Então, são duas situações que eu preciso que sejam esclarecidas para a gente chegar na verdade. Eu não tô... Pode ser, Beto, é igual você bem disse, que no final isso tudo fique provado que ele agiu em legítima defesa. Ótimo, é isso que nós queremos saber a verdade, nós não estávamos lá, ele agiu em legítima defesa, as munições são legalizadas, a marca da mordida realmente é da vítima, enfim, ele comprovou a tese de legítima defesa. Parabéns, é isso que a gente quer, saber a verdade. O que a gente não pode aceitar é uma investigação mal feita, apontando, dando uma inclinação indevida para a tese de legítima defesa, acusando o Daniel, manchando o nome do Daniel como um agressor, como um sujeito que praticava crimes da Maria da Penha e violência doméstica. Entendi. Como você me antecipou um pouco antes, ele não foi preso, não está preso, nem preventivamente, ele está em liberdade, está respondendo em liberdade. Ainda não temos nem a denúncia do caso ainda, é isso? Quanto mais a pronúncia, então demora mais ainda. Exato. E a mãe do Daniel e o autor continuam vivendo no mesmo prédio, os dois?
Não, não. Por quê? Porque o que que acontece? Nós afirmamos isso já mais de uma vez para o Ministério Público, porque ele indicou outro endereço como sendo endereço residencial. E quando ele voltou para lá para pernoitar no prédio da vítima, nós apontamos para o Ministério Público que isso aí pode gerar um grave risco de novas infrações penais. Por quê, Beto? A razão é simples. A família do Daniel não aceita esse homicídio facilmente, não. Então, a família morando lá e o agressor morando lá, a probabilidade de novas infrações penais acontecer é gigantesca. Sim. Então, nós pedimos para o Ministério Público para afastar ele de lá, mas ele mesmo, acho que o bom senso bateu na cabeça dele e ele se mudou de lá e alugou o imóvel. Hoje quem mora é uma família que não tem nada a ver com a história. Entendi. Doutor Heber, eu vou convidar vocês a voltarem daqui a um tempo para me contar como que finalizou, como está, ou qual a nova fase desse caso, para saber se foi denunciado, pelo que está sendo, se vai ser pronunciado por homicídio ou não. Se eu não me engano, mesmo que seja legítima defesa, ele teria que ir para o júri, né? Ele teria que ser pronunciado, não? O certo é isso, Beto. O certo, existe um princípio, isso é importantíssimo, essa pergunta sua também. Existe um princípio que, no momento do processo, no momento da investigação, no momento da apuração do crime, o princípio de processo é indúbio pro sociedade, ou seja, na dúvida, tem que se tramitar o processo para benefício da sociedade. Afinal de contas, ele é um assassino confesso. Sim. Ele confessou o homicídio, então ele confessa que praticou o crime. A questão é, foi ou não em legítima defesa? Então, ele deveria sim ser processado, você está coberto de razão, e no tribunal do júri ficar decidido se ele agiu ou não em legítima defesa. Os jurados decidirem isso. Perfeitamente. Isso seria uma questão para os jurados decidirem. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Agora, é possível o promotor não oferecer a denúncia por opinar que houve legítima defesa e concluir que houve? É possível também. Isso é uma exceção, como eu disse, a regra de processo é indúbio pro sociedade, a regra de julgamento é indúbio pro réu. Entendi. No momento do julgamento, se o juiz tiver dúvida, ele tem que absolver o réu. Mas no momento de processar, se o promotor estiver em dúvida, ele tem que processar o réu. Ele não pode deixar de processar. O réu que responda ao processo e aí, se provar a inocência dele, ok. Existe uma corrente muito forte hoje, Beto, que a acusação precisa provar que a defesa não agiu em legítima defesa. Quem tem que provar isso, às vezes, é a acusação. E é por isso que eu estou pedindo, em primeiro lugar, que fique caracterizada essas mentiras. Eu já entrei aqui agora com uma denúncia-crime contra o policial que narrou falsidade no boletim de ocorrência contra a vítima. Eu também quero saber se essas cápsulas se houve fraude no inquérito, se eles sumiram com cápsulas, e de onde essas cápsulas vieram, se elas foram furtadas do Arsenal de Guerra. E, por fim, eu quero saber se a mordida é da vítima, porque se não foi, se essa mordida não é da vítima, Beto, é mais uma fraude processual grave que ele causou e é mais um crime grave que tem, sim, que ser levado à justiça. Então, todos esses fatores, se ele, volto a dizer, eu também quero que fique provado a verdade. Para mim, não importa se a verdade é no sentido de reconhecer a legítima defesa. Para mim, não importa. Eu só quero saber a verdade. Sim, nós, pela família da vítima, nós precisamos saber a verdade. A sociedade precisa saber a verdade. Então, é por isso que nós estamos trabalhando ainda no inquérito. Se o promotor oferecer a denúncia, não vai ser necessário. Vamos ver qual vai ser a opinião do Ministério Público. E, para mim, vai ser um prazer voltar aqui para contar para vocês. Combinado, então, doutor. Então, muito obrigado e espero que a gente se fale em breve, porque eu acho que quanto mais rápido o estudo se resolve, melhor para todo mundo. E lembrando que o canal está aberto a ouvir todos os lados, é só mandar o e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Beto. Um grande abraço para todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.